Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao 3D Concursos. Na aula de hoje, a gente vai fazer aqui uma revisão. Eu chamo até essa aula de aula de revisão. Uma aula de revisão sobre destinação de recursos. A primeira parte da revisão, a gente vai falar sobre os aspectos orçamentários da destinação de recursos. E na segunda parte, a gente vai falar sobre os aspectos contábeis da destinação de recursos. Também é uma aula tranquila, uma aula light. Questões muito específicas sobre destinação de recursos não são comuns em prova, tem baixa probabilidade também, e todas as aulas que isso acontece eu já digo logo no começo, para o aluno saber o grau de importância que ele tem que se aprofundar no tema, mas como já caiu algumas questões mais avançadas sobre destinação de recursos, eu fiz questão de gravar essa aula para a gente bater 100% do nosso edital. É assim que funciona aqui no 3D. Então a primeira parte, a gente vai dividir essa aula em duas partes, não necessariamente dois vídeos. Mas a primeira parte, os aspectos orçamentários. E a segunda parte, os aspectos contábeis. Então, pessoal, aspectos orçamentários e aspectos contábeis. Nos aspectos orçamentários, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber entender a classificação por fonte. É o que eu falei, uma revisão. Então aqui a gente vai ter a classificação por fonte. E na classificação por fonte, o que é que acontece? Na classificação por fonte, você vai ter dois níveis. Você vai ter o primeiro nível e o segundo nível. O primeiro nível, você vai ter o grupo, fonte, e, no segundo nível, com 2 dígitos, a especificação da fonte. Especificação da fonte. Grupo fonte e especificação da fonte. Aí o que é que acontece? No grupo fonte a gente pode ter os códigos 1, 2, 3, 6 e 9. E na especificação da fonte a gente vai ter os códigos 00 até 99. Basicamente é isso. Então o que significaria o código 1 no grupo fonte? O código 1 quer dizer recursos do Tesouro. O código 3, recurso do Tesouro. O código 2 e o código 6, recursos condicionados. Recursos condicionados. Beleza? Aí o que é que acontece? No código 2, outras fontes. No código 6, outras fontes. Aí o que é que vai diferenciar o 1, 2, o 3 e o 6? É que o 1 e o 2 é do exercício atual. Exercício atual. E o código 3 e o código 6, exercício anterior. Exercícios anteriores. Beleza? Aí, o que é que acontece? A gente precisa saber identificar isso, por quê? Porque a classificação por fonte, ela diz qual é o grau de vinculação do recurso, se aquele recurso é ou não é vinculado. Aqui a gente diz se o recurso é do Tesouro ou é de outras fontes, e se ele foi arrecadado nesse exercício, ou se ele foi arrecadado em exercícios anteriores e eu ainda não gastei. Então, isso eu faço muito em sala de aula, eu faço uma pergunta para os alunos. Preste atenção no meu exemplo. Imagina que você tem um recurso que foi inscrito em dívida ativa em 2010. Vou até colocar aqui a data. 2010. 2010. Inscrição da dívida ativa. Aí vamos supor que esse recurso aqui é no valor de R$1.000. Beleza? R$1.000 em 2010. Aí o que é que acontece? Em 2011, em
vamos pegar aqui 2020, certo? Esse recurso é pago. Arrecadação. Aí eu pergunto, quando esse recurso for arrecadado em 2020, na hora que ele for arrecadado, ele vai entrar com o código 1 ou com o código 3? O código 1 é recurso do Tesouro Nacional exercício atual. O código 3 é recurso do Tesouro Nacional exercícios anteriores. Olha o que eu vou te falar. Quando esse dinheiro entrar em 2020, ele vai ser contabilizado com o código 1, pessoal. Então, o código 1, ele considera como receita a receita do exercício. Beleza? Mesmo que o fato gerador tenha sido em 2010. Ok. Agora, segunda pergunta. Quando é que eu vou usar então o código 2? Olha a minha nova explicação. Vou apagar isso aqui. Imagina o seguinte. Aí vamos pensar aqui no balanço patrimonial. Você tem aqui o balanço patrimonial. Aí você tem o ativo. E você tem o passivo. Aí vamos supor que aqui você não tem nada. PL. Tudo zerado. Aí vamos supor que no dia 31 de dezembro, só nesse dia, no dia 31 de dezembro, vou receber R$1.000 de imposto de renda. Caixa. R$1.000 decorrentes de imposto de renda. Imposto de renda é uma receita efetiva, gera um aumento do patrimônio líquido. Só que isso aqui foi no dia 31 de dezembro. 31 de dezembro de 2015. Quando esse recurso entrou, ele foi classificado com o código 1. Só que esse dinheiro, você não conseguiu gastar ele. Olha o que eu vou falar agora. Acabou o exercício e você não conseguiu gastar ele. Como você não conseguiu gastar ele, esse recurso aqui, ele tinha uma classificação 1.00, 1.01 e 1.02. E 1.12, desculpa. Esse recurso aqui, ele tinha a seguinte classificação. 1.xx. Pronto, para não complicar. 1.xx. Por que 1.xx? Porque ele é recurso do Tesouro e é desse exercício. Qual exercício? 2015. Só que aí acabou o exercício e você não conseguiu gastar o dinheiro. Aí aqui passou a ser 2016. Quando você tiver em 2016, esse recurso, ele não é mais 1xx. Esse recurso é 3xx. Em outras palavras, olha a dica que eu vou dar. Todo recurso que é arrecadado em determinado exercício, nesse primeiro momento, que é o momento da arrecadação, ele vai ser classificado como código 1 ou código 2. O recurso ele só vai ser utilizado com código 3 ou 6 quando acabar o exercício e eu não conseguir gastar aquele recurso. Então ele fica gravado com o código 3 e 6 para mostrar que esse recurso ele não foi arrecadado nesse exercício. Ele foi arrecadado em exercícios anteriores e eu ainda não gastei. E aí eu vou completar aqui, ó. Recursos de exercícios anteriores ainda não gastos. Aí uma pergunta que eu já vi algumas provas fazerem, raras, que eu falei, coisas profundas sobre destinação, são raras as provas que cobram, mas já que a gente está aqui, vamos explicar. Uma questão que já caiu em prova é a classificação por fonte, ela auxilia o cálculo do superávit financeiro do balanço patrimonial para determinar se há ou não saldo para abertura de créditos adicionais. Gabarito, certo. Sabe por quê? Por causa do seguinte, ó. Quando eu separo esses 1.000 e digo que esses 1.000, eles são código 3 ou código 6, eu digo o seguinte, ó, esse recurso aqui, ele não é desse exercício. Esse recurso aqui é do exercício anterior. Se ele é do exercício anterior, esse recurso, ele é uma fonte de crédito adicional. Resta saber se as minhas obrigações do exercício anterior e que já foram empenhadas, liquidadas e pagas e que estão no meu passivo financeiro são maior ou menor do que os meus recursos. Mas se os meus recursos são esses, eu já tenho a primeira variável da equação. Eu já tenho a parte que vai dizer, olha, como é que a gente calcula o superávit financeiro? O superávit financeiro vai ser o ativo financeiro menos o passivo financeiro. Quando você for calcular o ativo financeiro, fica mais fácil para você. Basta você pegar todos os recursos que estão carimbados com o código 3 e 6. Ó.
Aí você calcula o ativo financeiro. Beleza? Então isso é o que eu já vi de mais avançado cobrando sobre destinação de recursos. Aí vamos continuar. Agora, vamos falar um pouco sobre a especificação da fonte. A especificação da fonte, ela vai dizer se o recurso é ordinário ou se o recurso é vinculado. Então aqui a gente vai dividir em dois grupos. 00 ordinário e 01 a 99 vinculado. Lembrando, o que é um recurso ordinário? É um recurso que você pode aplicá-lo em qualquer finalidade. O que é um recurso vinculado? É um recurso que só pode ser aplicado naquela finalidade. O que é que eu tenho para te dizer que a gente viu lá atrás, certo? Ou que é bom você saber, mesmo que não esteja no nosso curso, mas você está fazendo um curso completo, e eu falei de receita e despesa, com certeza a gente falou sobre isso. O que é que a gente deve saber? Que uma mesma receita, primeiro, a classificação por fonte, ela é utilizada tanto para receita quanto para despesa. Beleza. A classificação por fonte, ela já é publicada na LOA. Então, na hora que você elabora a LOA, isso é importante, na hora que você elabora a LOA, como a classificação por fonte é uma das 4 classificações oficiais da receita e é uma das 9 classificações oficiais da despesa, olha o que eu falei aqui, ó, a classificação por fonte é uma das 4 classificações oficiais da receita e é uma das 9 classificações oficiais da despesa. Como a classificação por fonte é uma classificação oficial, quando a LOA é publicada, a classificação por fonte já está lá. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Na classificação por fonte, você vai identificar, no segundo nível, que é a especificação da fonte, o primeiro nível diz se o recurso é ou não é do tesouro, ou se o recurso é desse exercício ou é de exercícios anteriores. O segundo nível, que é a especificação da fonte, você vai dizer se o recurso ordinário é vinculado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, o recurso ordinário você gasta onde você quiser, e o vinculado, ele é vinculado a determinada finalidade. E lembrando, essas vinculações, elas devem ser pautadas aonde? Na Constituição, em leis. Eventualmente, as vinculações podem ser baseadas, por exemplo, em convênios, em contratos. Por exemplo, se a União faz uma transferência voluntária para o Estado construir uma escola, aquele recurso está vinculado àquele convênio. O Estado não pode pegar aquele dinheiro e construir um hospital. O Estado não pode, em nenhuma hipótese, pegar aquele dinheiro e pagar despesas com o pessoal do Estado, porque isso é vedado na Constituição. Eu só estou dando exemplo que as vinculações nem sempre emanam da Constituição ou de leis. Eventualmente, as vinculações emanam de convênios, de contratos. É possível isso. E o que mais eu tenho para dizer aqui? É que essas vinculações, elas foram criadas a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lembrando que essa classificação aqui, essa e essa, descomposta por um dígito e 2 dígitos, essa classificação ela só existe dessa forma na União. Nos estados e municípios, eles devem ter a classificação por fonte, por vinculação, mas não precisa ser igual à da União. Isso é importante você saber também. A classificação por fonte, exatamente desse jeito, é só para o âmbito federal. No âmbito estadual e municipal, os entes subnacionais devem ter a classificação por fonte, ainda que não seja igual, exatamente igual à da União. Por exemplo, no Distrito Federal, um exemplo, são 5 códigos. Aqui são 3. No Distrito Federal são 5. Está errado? Não, não está errado. O importante é que tem que ter a vinculação de recursos. Beleza? E o último passo. Uma mesma receita pode ter, ao mesmo tempo, mais de uma vinculação. Aí eu vou dar um exemplo aqui agora. Vou apagar para a gente já entrar. A gente basicamente já entrou na parte contábil, tá? Eu já mostrei aqui a parte orçamentária, isso aqui já era a parte contábil. Eu tenho que falar 2 coisas ainda. Então a gente já está na parte contábil, no aspecto contábil. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Eu quero mostrar que uma mesma receita, ela pode ser usada, ela pode ter mais de uma especificação na fonte. Então eu vou pegar aqui um imposto de renda. Um imposto de renda. Aí vamos pegar aqui R$100 do imposto de renda. A cada R$100 do imposto de renda, o que é que acontece? Isso aqui é a receita. Ó. Receita. Aí vamos supor que você arrecadou o imposto de renda esse ano. Então você vai usar o código 1. Aí você vai usar o código 1 e o código 1. Você vai ver que eu vou trabalhar ao mesmo tempo com 3 fontes. Você vai trabalhar com a fonte 00, com a fonte 01 e com a fonte 12. Quem vai ficar com a fonte 12? São os recursos do ensino. Quem vai ficar com a fonte 01? O FPE, o FPM
e o FNE, o FNO e o FCO. Quem é FPE? Fundo de Participação dos Estados. Quem é FPM? Fundo de Participação dos Municípios. Quem é FNO, FNO e FCO? Fundo Constitucional do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. E aqui despesas com ensino, educação. E aqui é o que sobrou. Aqui são os ordinários. Recursos ordinários, livres. Livres. E é o que é que acontece? Vamos lá. Para o ensino, deve ser aplicado 9,82. Para esses três caras aqui, 3. Para esse aqui, 24,5. Para esse cara aqui, 21,5. Tá bom? Então aqui vai me dar 46, né? 46 mais 3, 49. 49, aproximadamente aqui, 10. Vamos fechar aqui os 10. 49 daria 59. 59 menos 100 daria 41. Eu acho que aqui é 40,28 ou 40,18 ou 41,18. Só vou fazer aqui a última soma. Então aqui fica 18. Aí aqui fica 50. 50 mais 9, então aqui é 41. Pronto. 41,18. Beleza? Aí a pessoa já fica tensa aí do outro lado da tela. Nossa, tem que gravar isso tudo. Não. Esquece. Não precisa saber que é 9,82. Não precisa saber que é 41,18. Não precisa. Isso aqui é bom você saber. Ó, isso aqui você tem que saber, tá? Isso aqui, saiba. Vai fazer bem para você. Isso aqui você basta saber o seguinte, que a despesa com ensino na União é 18%. Depois de alguns cálculos, eu até coloquei nos slides, coloquei no PDF. Depois de uns cálculos, eu mostro como eu chego aqui, mas a aula aqui não é para focar nisso. A aula aqui é para focar no seguinte, uma mesma receita, ela ao mesmo tempo pode ter 3 fontes distintas. Ela pode ter a fonte 00, a fonte 01 e a fonte 12. O somatório disso aqui tem que ser R$100, tá bom? Acredito que seja, tá? Porque aqui vai dar 46, 49, mais 1, 50. 50 mais 50 mais esses 10 aqui, mais aquele ali, vai dar certo, tá bom? Beleza, pessoal. Aí o último aspecto. Como o plano de contas trabalha a questão da destinação de recursos? Aí como é que funciona? Vou apagar isso aqui. Agora vamos falar da última parte dos aspectos contábeis. As contas. Então vamos lá. A gente sabe que a gente tem um grupo 7.2 e a gente tem um grupo 8.2. No grupo 7.2, você tem administração financeira. Administração financeira. E no grupo 8.2, você tem administração financeira. Administração financeira. Beleza. Aí o que é que você vai ter aqui? Você vai ter aqui no grupo 7.2, 7.2.1, CDR, e você vai ter no 8.2, você vai ter as seguintes contas. DDR a utilizar, DDR a utilizar, DDR comprometida por empenho, DDR comprometida por empenho, DDR comprometida por liquidação, e DDR utilizada. Beleza? Lembrando, quem é CDR? Controle de disponibilidade de recurso. Controle de disponibilidade de recurso. Quem é DDR? Disponibilidade por destinação de recursos. Aí você tem a utilizar,
comprometido por empenho, comprometido por liquidação e utilizar. Então aqui você tem uma conta, 2 contas, 3 contas, 4 contas. E aqui você tem uma conta. Aí, isso pode cair na prova que eu vou falar agora. Pode cair em aspectos teóricos, mas aí eu vou mostrar aqui de uma forma mais concreta e depois nos slides. Existem 2 formas para a gente alinhar a contabilização da destinação de recursos com o plano de contas. Existem 2 mecanismos. Então, mecanismos. O primeiro mecanismo seria contas específicas para cada fonte. Seria a primeira forma. A segunda forma seria utilizar o mecanismo de detalhamento da conta com as contas já existentes. Então, qual o melhor mecanismo? Já vou primeiro explicar o segundo. O segundo mecanismo é você utilizar o mecanismo de detalhamento das contas com as contas já existentes. Por exemplo, a gente viu no plano de contas que existe um negócio chamado conta contábil, conta corrente. Aí o que é que você faz na conta corrente? Você coloca um sinal igual aqui, que é o chamado detalhamento. E aí no detalhamento o que é que acontece? Você vai ter no detalhamento o seguinte, você pode criar quantas contas você quiser aqui dentro. Ou seja, seria um oitavo nível das contas, e esse oitavo nível, o que é que você ia colocar ali dentro? Você ia colocar aqui dentro a classificação por fonte. A classificação por fonte. Beleza? Aqui você coloca a classificação por fonte. Uma outra forma seria, que não é recomendada, mas é aceita. Uma outra forma seria, além dessas contas aqui, eu criaria contas dentro dos 7 níveis. Então aqui eu usaria o 8º nível facultativo, e dentro desse 8º nível colocaria quantas contas eu quisesse da classificação por fonte. E a outra forma seria, eu criaria contas específicas, certo? Além dessas 4, eu criaria contas específicas para a fonte. Então vamos lá. Aqui nos slides. Vamos lá. Então aqui nos slides, como é que funciona? Fazendo um resuminho aqui rápido. A classificação por fonte tem como objetivo identificar as fontes de gastos públicos. Essas fontes e destinações são associadas a determinadas despesas, e essa classificação é um integrador entre a receita e a despesa. Para a receita orçamentária, esse código tem a finalidade de identificar a destinação. Para a despesa, identificar a origem. Aqui esse exemplo, que mostra que a destinação de recurso ela faz a vinculação entre a receita e a despesa. Beleza? Ao mesmo tempo, a classificação da receita e da despesa. Está aqui a base normativa, a LRF, já falei sobre isso. Tipo de vinculação ordinária e vinculada. Beleza, está aqui tranquilo. Aqui os exemplos, o grupo fonte, vai do 1 ao 9. Aqui está os conceitos. Aqui está o exemplo do segundo nível, que vai do 00 ao 99. Aí, por exemplo, convênios. Está com 81, um exemplo, Resultado do Banco Central, 52, um exemplo. Taxas, 74 e 75, operação de crédito, 46 a 49.
Aqui é o exemplo que eu falei, né? Você tem aqui a fonte 01 isso, a fonte 12 9,72, certo? Eu falei 82 aqui no quadro, mas é 72, tá? E aqui no 41,28. Beleza? Aqui está como cálculo, pessoal. Aqui eu coloquei, tá? A União deve aplicar 18%, desse valor aqui. Então aqui seria a letra D, tá? Aqui D. E aqui, beleza, aqui é o valor que sobra, que é o 41,28. Nos aspectos contábeis, é o que eu falei. Você tem essas contas aqui, que foi a que eu escrevi no quadro. Na previsão da receita, na fixação da despesa, você não tem aqui, você não usa essas contas, isso é importante. Ó. No estágio da previsão e no estágio da fixação, você não trabalha com essas contas. Isso é uma pergunta que pode cair na prova. Uma segunda pergunta é, na hora que eu elaboro a LOA, eu já identifico as fontes? Já. É outra pergunta que também está certa. Beleza? Aí, continuando. Um exemplo aqui, tranquilo, de arrecadação, empenho. Lembrando, ó, na hora que eu empenho, na hora que eu arrecado, é na hora que eu trabalho com 7.2 e 8.2. Na hora que eu empenho, é quando eu faço isso aqui. É quando eu trabalho com 8.2 e 8.2 de novo. Depois, quando eu liquido, eu trabalho de novo aqui, ó. E quando eu pago, eu trabalho aqui, ó. Isso a gente já viu em lançamentos anteriores em várias aulas. Tá? E o encerramento do exercício, eu faço isso. Tá bom? Aí, isso é a parte final. Na execução orçamentária, a conta disponibilidade por destinação de recurso a utilizar deverá ser debitada por ocasião da classificação da receita orçamentária e creditada na liquidação da despesa orçamentária. O saldo representará a disponibilidade financeira para uma nova despesa. A conta disponibilidade por destinação de recurso utilizada, por sua vez, deverá iniciar cada exercício com seu saldo zero. Isso é importante. Ó. Essa conta aqui, toda vez que inicia um novo exercício, ela deve começar com um saldo zero. Por que ela deve começar um saldo zero? Porque no encerramento do exercício anterior, essa conta aqui, ela diminuiu o valor que tinha aqui. Tá bom? Basicamente é isso. As contas de destinação, disponibilidade por destinação de recursos, devem estar detalhadas por tipo de destinação, ou seja, para cada codificação, deverá haver um detalhamento dessa conta. O mecanismo de contas correntes contábeis também pode ser usado para controlar a destinação de recursos. A vantagem no uso desse mecanismo consiste na simplificação do plano de contas, pois os usos das contas correntes são necessários apenas 4 contas contábeis. Aí só para dar um exemplo. Se eu estiver trabalhando, se eu estiver usando o sistema, é fácil, porque eu coloco sinal igual e coloco tudo que está aqui. Ó. Isso que eu acabei de riscar aqui no slide, é isso que eu fiz aqui. Ó. É esse que é o mais recomendado, mas os dois estão certos. A outra forma é o seguinte, ó. Eu coloco disponibilidade por destinação de recurso a utilizar, aí o 00. Aí eu vou e coloco 01, 02, 03, só que é o seguinte, pessoal. Eu tenho já 99, na União eu tenho 99 vinculações. Como eu já tenho 99 vinculações na União, eu já sei que eu vou do 01 até o 99. Se um ente tiver mais de 99 vinculações, ele já vai ficar comprometido o uso desse segundo mecanismo. Então, esse segundo mecanismo, ele é mais limitado. O primeiro mecanismo, ele é mais interessante, porque você só tem 4 contas e você possui o detalhamento e coloca quantas contas você quiser aqui. Beleza? Então é isso. Agora, vamos fazer umas questões sobre isso aí. Julga os próximos itens. Na execução orçamentária, a codificação da destinação da receita indica a vinculação, evidenciando-se, a partir do ingresso, a destinação dos valores. Isso ele está falando na execução. Ó. Na execução é a partir do ingresso, porque a partir do ingresso é que eu vou debitar 7.2 e creditar 8.2. Ao se realizar a despesa, deve-se demonstrar sua fonte de financiamento, estabelecendo-se desse modo a integração entre a receita e a despesa. Verdadeiro. No momento do recolhimento dos valores, é feita a classificação por natureza de receita e destinação de recursos. Pessoal, no recolhimento, ele está falando que é na arrecadação. Sabe o que ele está falando aqui? Isso aqui está errado porque não é no momento que é feita a classificação. A classificação é feita na elaboração e publicação da LOA. Elaboração e publicação da LOA. Perfeito?
Questão 3. O controle da disponibilidade de recursos deve ser feito apenas durante a execução orçamentária. Não, o controle ele é feito antes e durante. Agora, durante a execução orçamentária é que a gente vai ter contas contábeis para isso. Mas o controle sobre a disponibilidade de recursos ele é feito antes, porque inclusive ele é feito durante a elaboração da LOA. Mas você ter contas contábeis para registrar isso só na execução. Mas a questão ela não especificou sobre as contas. E esse apenas aqui também já restringe muito a questão. Beleza, pessoal? Com isso a gente encerra aqui essa aula sobre destinação de recursos. Na verdade, a rigor, novidade mesmo, basicamente duas coisas. É que duas coisas só foram novidades basicamente nessa aula. O resto foi revisão. A primeira coisa, a classificação por fonte é um instrumento útil para se calcular o superávit financeiro. Segunda coisa, existem dois mecanismos para você contabilmente controlar a disponibilidade de recursos. No primeiro mecanismo, você cria várias contas contábeis, certo? Para cada tipo de destinação de recurso. E o segundo mecanismo, você só trabalha com 4 contas contábeis, mas você trabalha com o detalhamento dessas contas. O segundo mecanismo é o que é utilizado na União e é o mais recomendável. Beleza, pessoal? Então encerramos por aqui. Até o próximo encontro.